O bloco fica na iminência de se movimentar com velocidade constante. Isso vem com força aqui a parte cinemática, né? Velocidade constante quando a aceleração é zero. Nessa situação, determine o valor de m. Muito bem. Então, tem que fazer as continhas utilizando a segunda lei de Newton. Um probleminha como esse aqui, te pergunto, se caísse na prova, tu saberia começar? O que tu faria, tu Então, não faria? agora sim eu saberia sim. Às vezes, tipo, eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade, é porque na última prova, né, na P2, no caso, eles colocaram também, só que era um DCL mais complicado, era tipo era um carrinho de mão, tipo, eu vou tentar achar a prova e daí eu te mando, mas, por exemplo, esse, assim, do bloco eu saberia fazer, sim. Tipo, fazer o desenho das forças, daí eu saberia fazer, sim. Beleza. Ah, vamos lá então para a próxima. Um professor de física pendurou uma esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula. Conforme a figura, acoplou um dinamômetro no fio esquerdo, sustentava a esfera. Um dinamômetro mede a força, né? Ele verificou que, com o sistema em equilíbrio, marcava 12 newtons. Muito bem, então nós temos aqui uma bela situação de equilíbrio, né? Forças agindo por meio dos fios. E vão fazer a bolinha ficar parada. Com esse determinado ângulo, né? Daí é basicamente novamente fazer soma de forças. Um problema bem tranquilo se tu conseguires fazer o desenho direito. Uhum. E a decomposição das forças, né? Porque aqui, como tem ângulos, a gente tem que usar seno, cossenos, esse tipo de situação é importante saber desenhar, né? Por isso que eu falei que o desenho tem que ficar legal, para indicar bem os ângulos aqui e tal, ok? Certo. Beleza. Vamos para a terceira aqui. Tu acha que esse aqui tu saberia fazer? Então, eu acho que sim. Tipo, depois vendo, eu acho que eu saberia fazer sim. Porque, tipo, você vai encontrar o ângulo ali no. Fazer o desenho, você encontra o ângulo e daí facilita depois que você usa o seno e cosseno pra decifrar ali. Eu acho que sim, acho que eu saberia fazer sim. Entendi, show de bola. Que assim olhando, né, a gente não tem nem como saber. Agora eu vou fazer diferente, ó. Vou até só baixar um pouquinho aqui. Vamos ler a Certo. 3 sem ver nada. Ah, tá, tem que ver pelo menos a figura. Opa, não, 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 não. Tá, tem que ver a figura, senão não rola. Tá, É, vamos que deixar daí só vai. isso aqui. E agora, só isso aqui, tá. Na figura abaixo, os blocos A e B têm 100 newtons de peso cada um. Muito bem. Os coeficientes de atrito estático entre o bloco e o bloco B, entre os blocos e o bloco B e o plano inclinado são iguais. Tá, os coeficientes são todos os mesmos aqui. Um ângulo de inclinação do plano θ37. O fio que mantém o bloco A é paralelo ao plano inclinado e possui massa desprezível. Muito bem, isso só significa que a força vai ser paralela também. Nessas condições, faço o desenho do diagrama do corpo livre dos blocos. Colocar as forças. Aqui já está feito, né? Determine a normal entre o bloco A e B. E aí, Então, meu velho? Essa aí, nesse DCL aí, diagrama do corpo livre. no bloco B ele colocou essas forças de atrito porque ele não tá sendo segurado, não tá sofrendo a tração, né, da corda. Aham, isso Tá, mesmo. tá. Show de E no bola. bloco no bloco A, essa força de atrito 12 ali que ele colocou é referente a. Tipo, ele tá sofrendo a ação da gravidade, tipo, tá descendo sim. Desculpa, não entendi. Pode perguntar de novo? É, tipo, essa força de atrito no DCL, essa força de atrito 12 aí no DCL, é referente a tipo o quê, assim? Ah, tá. Bem, tem dois atritos aqui. Na verdade, três, né? Tem esse, tem esse, tem esse. É, esse daí, esse último que você mostrou, esse Ele, aí. pelo que eu tô entendendo, ele é referente ao bloco A, ok? Então, o que que Ah, acontece? O bloco A, ele tá em cima do bloco B, ok? sim. Isso. Então, a força de atrito tem a ver sempre com a tendência de movimento, né? O bloco A supostamente tem uma tendência de movimento para a esquerda. Essa é a questão. Uhum. Por quê, né? Daí tu pode se perguntar, mas como, professor? Que tendência de movimento? O bagulho tá parado? Bem, a gente tem que fazer uma análise completa para entender isso. O bloco B,
ele claramente tem uma tendência de movimento para baixo, né? Ele tem tudo para cair. Concorda comigo? Sim. Muito bem. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se o bloco B ele tem uma tendência de cair, imagina que tu está em cima do bloco B. Imagina que o bloco B é tipo um ônibus. Se o ônibus tem a tendência de ir para frente, tu não vai para trás? Uhum. Né? Imagina, o ônibus acelera, tu, Faz sentido. É. né? É isso que eu quero dizer, tu vai para trás. Então, se o bloco B tem a tendência de ir para trás, né? Ele vai ter a tendência, então, de jogar o bloco A, né? Desculpa, se o bloco B tem a tendência de ir para frente, ele tem a tendência de jogar o bloco A para trás, concorda comigo? Sim. E se então, se o bloco A tem a tendência de ir para trás, a força de atrito, como é sempre contrária à tendência do movimento, tem que ir para frente. A força de atrito do bloco A, então, é para frente. Entendeu? Uhum. Entendi, É entendi. isso, então é sempre a tendência. Esse tipo de problema pega todo mundo de surpresa, velho. Então é muito normal. E eu adorei que tu me fez essa pergunta. Essa é a melhor pergunta que poderia ter sido feita nessa primeira questão, beleza? Beleza. De fato, é a coisa que mais confunde aqui. A tendência do bloco A é para frente por causa da tendência do bloco B. Desculpa, a tendência do bloco A de movimento é para trás, justamente por causa da tendência de movimento do bloco B que é para frente. Muito bem. Agora a pergunta, né? Determine a normal entre o bloco A e B. É o que ele está pedindo, a normal entre o bloco A e B. E essa pergunta aí, tu saberias como começar? Alguma coisa do gênero? Putz. Então, eu acho que é, tipo, o que ele tá referente a esse, né, o DCL, ele quer a normal entre o bloco A e B, que vai ser essa NA, né, que tá presente nos dois ali, que seria, no caso, a normal, eu acho que é isso. Mas eu não sei, não, tipo, não, não tenho em mente aqui como eu Tá começar bom. Então, agora. beleza. Agora, quando a gente vê aqui ele fazendo, as coisas ficam um pouco mais claras, né? Porque, novamente, tu tem que fazer o diagrama do corpo livre. Desculpa, fazer a segunda lei de Newton das forças, né? Baseada no diagrama Uhum. do corpo livre. E ah, daí, né, tu vai jogando os valores que tu tens, né? Os valores que tu pode encontrar, tu acaba encontrando o NA, né? Que é o que na prática o problema está pedindo. A normal entre o bloco A e B seria justamente a NA, certo? Certo. O que acontece aqui, né, é que a força normal A, ela sempre aponta normal a o bloco, né, perpendicular à superfície. Uhum. Só que o que que acontece? A força normal é uma força que a superfície está causando, né? Então, vamos dizer assim, a superfície está empurrando o bloco A. Quem é a superfície do bloco A? É o bloco B. Então, por terceira lei de Newton, vai ter que ter uma NA contrária no bloco B. Porque se ele está empurrando, é que nem tu dá um soco na parede. A parede não te dá um soco? Sim, a ação e reação lá, né? Exato. Então, como o bloco B está aplicando NA no bloco A, o bloco A está aplicando NA no bloco B. Por isso que aqui no diagrama do corpo livre do bloco B tem essa força aqui, tá vendo? Uhum. Então é dessa normal que eles estão falando, que está na relação entre os dois aqui. Perceba que NB não tem nada a ver, né? NB é só uma normal do bloco B, que ele, por sinal, sofre da superfície. Superfície, sim. Isso aí. Show. Beleza, e o resto aqui continua sendo só jogar nas fórmulas, etc. Essa prova é longa, hein? Teve quanto tempo pra fazer essa prova? Umas 2 horas, será? Cheio de questões. Geralmente sei lá, tipo, é das 9h30 às 11h20, né, que tem. É 1h10, assim. Certo. Qual o coeficiente de atrito cinético entre o bloco de massa 2 kg e a mesa para que o bloco de massa 2 kg desça com velocidade constante? Ó, falou velocidade constante, você já sabe, aceleração é igual a zero. Né? Num problema de diagrama do corpo livre, tu pode quebrar o diagrama em três, no caso aqui, como tem três massas, na segunda lei de Newton, das três massas. Ou tu poderia pensar só numa situação só, entendeu? Todos eles como se fosse um corpo apenas. Então existem várias formas de fazer, cada um vai fazer de uma forma diferente, tá bom? Eu gostei dessa prova, gostei bastante, para falar a verdade. Eu quero ver essa outra prova que tu enviou, se são questões tipo parecidas. São, show de bola. Então agora a gente pode fazer isso, tá bom?
É só que essa primeira aqui, pô, o cara já pegou pesado já. Ah, não gostei de começar por uma tão difícil assim. Tá feinha as questões aqui nessa segunda prova, tá mais difícil. Foi tu chegou a fazer essas provas aqui? Então, eu já tinha refeito já alguma das provas, mas, tipo, faz tempo, assim, foi lá para agosto, assim, setembro, eu já estava estudando para P2. Entendi, pô, essas questões aqui, barra pesada, cara. Um pouquinho mais difícil que as outras. Vamos lá, os desenhos são mais feios, né, assim, pra resumir. Tô colocando aqui no meu quadro, tá? E daí, vou pôr aqui pra vocês, só um segundo. Mas gostei, pô, legal. Tá aí. Ele quer só o diagrama do corpo livre do corpo B. E aí, saberia fazer esse diagrama? Só o diagrama do corpo B. É. Hum, Então, eu desenharia, né, o balão, não sei o que seria isso, mas com uma atração da corda para cima. é, Daí a força-peso para baixo eu não sei. Que Não, calma aí, outras calma aí. forças eu... Tô gostando, força-peso pra baixo e as trações. Só Isso, isso? só isso, só Não tem isso. a normal, por exemplo? Teria normal, mas Teria eu não. normal? Não teria? Como é que é? Tipo, a normal não teria que estar em contato com alguma superfície? Ou não? É só, tipo. Isso, essa é o que eu queria escutar, isso mesmo. Para ter normal, tem que ter contato com a superfície. Ah, então. Beleza? Uhum. Show de bola, meu querido. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ser bem larápio. Vou só roubar aqui, ó. E coloco aqui e coloco as forcinhas que agem, né? Na prática, a gente não usa o saco aqui. A gente usa só o nó. Na prática, as forças agem sobre o nó, tá ligado? Então, Ah, eu sim, vou sim. chamar aqui de D, porque vem do lado D, né? Vou chamar aqui de T, E. Tomara que a gente não tenha que usar esses outros sacos ali, né? E sim vai ter o peso. Não tem normal, não tem outras coisas aí, né? Porque tá no ar aqui. Então eu vou chamar isso aqui de peso, aqui de TC, aqui de TD. De fato, elas têm uns ângulos aí, mas por hora isso não importa. Ele só pediu o diagrama do corpo livre, não falou nada de ângulo. Show? Uhum. Então tá bom. DSL do anel. Do anel C. Anel. Ah, olha só, caí no bait. Putz. O que eu acabei de fazer é a questão B, tá? E o A tava ali em cima do corpo É B. que Eu no- tava fazendo achando que era o do B, né? Mas. Pois é, que pra gente encontrar o equilíbrio do sistema, tem que fazer isso, tá? O que eu fiz aqui do Uhum. anel. Eu já tava pensando no equilíbrio. Não tava pensando no corpo B. Pô, caí no bait. Então, de fato, né? É mais fácil ainda, bem mais fácil ainda. É só colocar o peso e a força Então, era contrária, isso né? que eu tava pensando. Era tipo a tração pra cima o peso, né? Só isso. Tranquilão. Tranquilão. Beleza. Agora vamos pro problema C. Já fizemos o B. Que maravilha. Ahn, Tô também sem comer desde a hora que eu acordei. Eu moro em Portugal, né? Daí aqui já é. Que horas são já? Ô, Tô até louco, perdido. que horas são aí? Aqui é meio-dia e meio. Daí eu não Ah, comi ainda. Vamos lá. C. Escreva as equações relativas ao equilíbrio estático do anel C, viu? Por isso que eu falei, eu tava pensando no equilíbrio. O uhum. equilíbrio depende do anel. Falar anel é meio tosco, né? É aquele nó ali entre as É o forças. nó. Sim, sim. Isso, ele quer as forças aqui. Basicamente, ele tá dando até a letra aqui do que tu tem que fazer, né? Para tu teres o equilíbrio, todas as forças que estão agindo ali naquele nó, o somatório delas tem que ser zero. O problema é que, de modo geral, a gente não soma forças diagonais. A gente faz as decomposições das forças, né? Então, tu vai ter uma força, vamos dizer assim, relativa ao TC aqui, ou seja, TCY, e outra relativa ao TD, né? O TDY. Também vai ter isso em X, né? Vai ter o TDX aqui, vamos dizer assim.
e o TCX. Tudo bem? Aham. TCX. Por quê? Porque na física, quer dizer, na matemática é assim, né? Tu escreve um vetor, tu podes escrever um vetor como a soma de dois vetores. Se tu pega esse vetor tx e soma com esse vetor ty, que eu acabei de desenhar aqui, vai dar esse vetor t grande aqui, beleza? Aham. É isso. Sim. Da mesma forma que eu posso escrever um número como soma de outros números, né? Por exemplo. Tu consegue escrever um Uhum. vetor como uma soma de vetores. Se tu fez álgebra linear, tu já sabe disso. Foi tu que me Sim, falou que já sim. fez álgebra linear? Não, é o menino que eu tava dando aula agora. Tu não fez álgebra linear ainda, né? Eu tenho uma matéria que é de vetores. Eu acho que pegou isso aí, sim. Ah, então tu Então, entendeu o que eu tipo, a quis parte dizer. de soma pegou, sim. O problema é que na geometria a gente, de modo geral, não faz soma com ângulo, né? Então aqui a questão é que a gente pode identificar as coisas por meio do teorema de Pitágoras e de seno, cosseno e tangente, né? Porque se tu parar para pensar, isso aqui é um triângulo retângulo, não é? Sim. Então vale todas as regras de seno, cosseno e tangente. Portanto, se tu tem um ângulo aqui, tu pode pensar que esse cara, que é igual a esse, é o cateto oposto, né? Então vamos chamar Uhum. aqui de TY e esse de TX, e esse de T grande. Então tu pode dizer que o TY é igual, desculpa, tu pode falar que o seno do ângulo é igual a TY dividido pelo T grande, né? Então tu até podes isolar aqui o TY e dizer que ele é T grande, seno θ, né? Sim. Por isso que Sim. quando a gente está interessado em pegar as decomposições de Y, né? Se a gente pegar o ângulo com a horizontal aqui, a gente vai fazer T seno θ, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, eu olho para o anel, né? E noto que tem algumas forças na vertical aqui. Vamos fazer primeiro da vertical, né? Porque foi o que a gente conversou mais até agora. Quais são as forças na vertical? Por mais que minha letra tá feia, eu vou te pedir, por favor, que me ajude aqui a dizer quais forças estão agindo só na vertical aqui nesse ponto azul, Bom, força-peso certo? e o produto dos vetores TC e TD. Produto? Não, isso ficou mal. A É, a decomposição decomposição. vertical Decomposição dos vertical. vetores TC e TD. Agora sim, beleza? Então, tu pode dizer aqui que vai ser, então, vamos considerar para cima positivo, vai Uhum. ficar TCY mais, eu tô chamando de TCY, tá? TCY mais TDY menos P, ok? Beleza. Então, na prática, TCY mais TDY é igual a peso. E para X, opa, eu coloquei no lugar errado. É a fome, é a fome. Agora sim. E X aqui, na horizontal, o que que nós temos? Me diz aí. Na horizontal, a gente tem o TCX e o TDX, que é a decomposição vetorial na horizontal, seria isso? Isso. Na realidade, como a gente está buscando equilíbrio, como a gente sabe que esse anel está parado, significa que todas as forças que estão agindo na horizontal são somadas iguais a zero, certo? Então a Aham. única Sim, coisa que tu sim. precisa aqui é somar todas as forças horizontais que estão agindo sobre esse pontinho, que no caso tu já reparou que é TCX e TDX. Como TDX está para a direita e TCX para a esquerda, a gente pode dizer que é TDX menos TCX, certo? Certo. Então é isso, né? Ele já está nos dizendo que a somatória das forças igual a zero. Isso é uma condição de equilíbrio, né? Que a soma tem que ser zero. Senão o bagulho está se mexendo. Beleza? Show. Beleza. Acho que era isso. Vamos ver. Tem a D, será? Vamos ver, vamos ver. Pô, tem sim. Parece ser meio treta. Pô, tu é de São Caetano. Ainda tem aquele time, o São Então, Caetano? não, na real, tipo, eu sou de São Paulo, assim, eu estudar no Santa Maria, tipo, é perto de Jardim Marajoara, eu moro na Conheço Vila Santa Maria. Mascote. E, tipo assim, meu primo tava fazendo lá, né, e ele falava muito bem e tal, e daí eu fui pra lá, tipo, quis fazer lá também. Legal. Mas, pô, tu tem que morar em São Caetano pra isso?
Não, não. Ah, eu moro aqui em São Paulo, né? Aí, Ah, é tipo, online? não, não, é presencial. Aí, tipo, eu acordo daqui, aí meu pai, quando ele vai trabalhar, tipo, ele me deixa mais ou menos. Ele sai um pouco da rota dele, mas daí ele me deixa na estação Conceição de metrô, e daí, tipo, lá tem um pontinho de táxi que passa, tipo, um fretado da faculdade. Aí eu vou de fretado Ah, show de pra lá. bola. Pô, que trampo, hein? É gostar de estudar É. nesse lugar, hein? Caraca. Mas beleza, mas beleza. Vamos lá, então. O que que tá pedindo aqui nessa parada louca, movimento verdadeiro aqui? Tá dizendo o TCE? Ah, TCE. Tá, ele tá dizendo essa força que eu chamei de TC, então. Não, peraí. TCE? TCE? Quem é TCE? Ele não falou aqui. Como é que ele dá um nome pra uma coisa aqui que eu não dei também? Determine a massa B para que o sistema fique em equilíbrio. Ah, tá, mas é que enunciado ele falou. Não, ele não tem enunciado essa questão. Quem é TCE, velho? Ah, eu acho que TCE é esse aqui, tá? Esse aqui. Tem que ser esse. Tem que ser. Acho que é esse aí mesmo. Acho que é esse aqui. Eu vou chamar esse aqui de TCE, então. Então tá bom. Pô, aqui é treta, hein? Que tem coisa arada aqui. Esse é o TCE. Determine a massa B para que o sistema fique em equilíbrio. Dê a resposta com dois algarismos significativos. Tá, para que o sistema fique em equilíbrio. Bem, a gente tem várias coisas aqui para o sistema ficar em equilíbrio, mas a única que envolve de fato o peso é a Y aqui, certo? Uhum. Então, supostamente, a gente tem que utilizar isso. Supostamente, a gente tem que usar isso. Beleza, então vamos pegar isso aqui. E esse TCY aqui vai ser onde vai aparecer o nosso TCE, né? Porque a gente vai ter, então, que zero é igual ao nosso TCY, que a gente já viu aqui, que é a componente horizontal. Que eu chamei de TDY por algum motivo. Por que eu chamei de D isso aqui? Que estranho. Deveria chamar de E. Misturei tudo aqui. Mas de toda forma, a gente está falando dessa aqui, né? Aham. TY aqui. Então, vamos deixar TCY por enquanto. E o TDY aqui vai ser o TCE seno de 45, que é o ângulo lá, né? Menos massa Aham. vezes gravidade. A gente quer encontrar a massa. Beleza? Certo, sim. Então, a princípio, a gente já tem muita coisa aqui. Nós queremos encontrar a massa, vamos isolar a massa. Vamos colocar TCY, que eu também sei que é o que eu vou chamar de TC, sendo de um ângulo que eu ainda não sei direito. Mas esse valor ali do TC é 100 raiz de 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido pela gravidade, que é 10. Usa 10 na faculdade, né? É 9,8 na real. Que merda, hein? Alguns. Tá bom. Ai, Fazer conta com 9,8 é chato. O legal é que é. aqui, olha só que maravilha, dá para cortar já. Porque vai dar 2 em Então. cima e 2 embaixo, né? Então, na prática, o que nos falta aqui é, encontrar o ângulo e dois, encontrar o TC. Encontrar essa força que eu chamei de TC, né? Por algum motivo, eu chamei essa força de TC. Então, vai ficar TC. O ângulo é fácil. Porque ele está dando aqui essas paradinhas ali. 3, 4 e 5, né? O problema é encontrar a força TC. E aí, você sabe? Mediante outras coisas que nós já trabalhamos hoje aqui nessa questão? Vamos levar em conta isso aqui, né? Que a gente não levou em conta ainda. Será que tem que usar isso aí para alguma coisa? Nossa, não sei, não. Não tem ideia, velho? Não sei, não sei. Aí ficou ruim, velho. Você disse que sabia fazer essas questões aí, né? De somar força, diminuir força. A gente tem já essa força aqui que envolve esse dx. Esse cara aqui, ó. Esse vermelho aqui.
que eu chamei de TD, é o T. É o Meu TD TCE, aqui. mas. Então, pô, tu tem o Ah, se valor do vai. TD. Tu quer a componente X. Como é que a gente pega a componente X? Ou é seno ou é cosseno. Como é que pega a componente X? É no cosseno? Cosseno. Então é o valor ali que ele deu para o que a gente está chamando de Hum, TD vezes o cosseno do vezes ângulo. cosseno. Certo. E aí, qual que é o. Mas por que que eu estou falando isso? Porque a gente reparou que a única coisa que falta aqui é o valor do que eu chamei de Uhum. TC, que é essa força para a esquerda. Nós queremos o Uhum. TC, a força para a esquerda, certo? Certo. E eu olho para essa equação aqui e vejo que tem TC nela. Tem TCX, mas dá para relacionar com o TC, é isso que importa. Uhum. Pronto. Eu preciso então ter as informações da outra coisa aqui para poder descobrir quem é TC. Então, eu vou trazer essa equação aqui, lá para baixo, vou dar uma melhorada. Daí tu vai ter que fazer o resto, tá? Eu vou deixar embaixo para manter na ordem as coisas, né? Uma embaixo da outra. Apesar de que seria bom colocar lá do lado do desenho. Tá, agora eu vou dar uma arrumada nisso aqui. Quem que é TDX? O problema já nos deu o TD. Isso aqui é o TD, tá bom? Isso aqui é o D. Isso aqui é a letra D. Então ele nos deu que TDX é 100 raiz de 2. Desculpa, Certo. nos deu que TD é 100 raiz de 2. Só que como ali naquela conta a gente estava pegando a componente horizontal, que é x é horizontal, cosseno do ângulo. Ou seja, cosseno de 45, certo? Cosseno. Certo. Agora menos TCX. Então, pela mesma lógica, vai ser TC cosseno de um ângulo lá. A gente precisa desse TC aqui. Para quê? Para eu jogar aqui e descobrir o Uhum. valor da massa. O resto eu tenho tudo. O ângulo eu tenho, já te prometi que eu tenho. O negócio é achar esse TC. Certo? E aqui tem ele. Tá bom? Uhum. Então, você não conseguiria, tipo, igualar os dois? Não seria a mesma coisa, os Aqui a dois? matemática básica é essa, mas eu já estou vendo além, né? TC vai ficar igual a esse cara dividido pelo cosseno aqui, né? Depois que eu descobrir esse valor, é só jogar lá naquela fórmula que é o que está nos interessando, que é para encontrar a massa. Então a gente precisa encontrar esse ângulo φ aqui. Cosseno de 45 a gente sabe. O ângulo φ tem que encontrar. Na verdade, a gente tem que encontrar o cosseno desse ângulo φ, né? Ou seja, o cosseno que envolve a força TC. Cadê? Tá aqui. Então a gente está falando dessa força aqui, que tem esse ângulo aqui, que eu vou chamar de φ. Ok? Se eu olhar para o problema aqui, mais bonitinho, tá aqui o φ, certo? Uhum. E pronto. Agora tem que encontrar esse ângulo aí. Olhando essa relação de triângulo 3, 4 e 5 aqui, tu tens ideia de como encontrar o cosseno? Porque Hum. esse triângulo aqui segue a lógica do triângulo Do maior. triângulo retângulo, né? Aqui também segue a mesma lógica, entendeu? Daquele triângulozinho lá. São triângulos semelhantes. É, Cosseno não é sempre cateto adjacente dividido pela hipotenusa? sim. Do Ah, tá. ângulozinho lá, quem é o adjacente, quem é a hipotenusa? O triângulozinho. O adjacente é o 3. Não, velho. É o 4, é o Como é que o 4. adjacente é o que está no lado oposto? Lado oposto da hipotenusa. Não. Oi, Lado oposto do ângulo. oposto do ângulo. Isso, o oposto do. Veja, o análogo a esse φ do Sim, nosso sim, problema sim. aqui é esse ângulozinho. Então, o 3 é o oposto, o 4 que é adjacente. É, o 4 é adjacente, é. Então, se nós estamos falando de cosseno desse ângulo φ, para o triângulozão grandão serve o mesmo do triângulo pequeno, são triângulos equivalentes. Então, vai ficar cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo é 4/5, o seno do ângulo é
3/5 pela mesma lógica, né? Uhum. Então eu vou trocar aqui, tá? Eu vou copiar para tu não achar que eu tirei isso do nada depois, né? Eu vou copiar aqui, em lugar do cosseno de φ, né? Vou colocar assim. Por semelhança de triângulos, chegamos que... Substituição. Ali. Opa, tá, dane-se. Vou colocar isso ali. E agora tá resolvido, né? Sim, sim. Encontra para mim o valor de TC aí, então, enquanto eu vou no banheiro rapidinho, tá? Lembra que Tá cosseno de bom. 45 é raiz de 2 sobre 2. Quando encontrar o valor numérico, me fala. Tá. Vou fazer o cálculo aqui. Hortei. E aí, alguma resposta para TC? Peraí. Eu acho que vai dar 125 de Cento e cabeça. vinte e Assim. cinco, é isso mesmo. Aí sim, 125. Show. Então acabamos de encontrar que TC é 125, meu bom. Newtons. Para que eu estava querendo isso? Eu queria TC? Pra Não, colocar definitivamente lá não. na Eu queria fórmula. massa. Isso. Certo? Ah, e eu chamei de teta aqui, mas depois eu chamei de φ. Então eu vou chamar de φ aqui também. Estamos falando da mesma TC, só que a gente está falando da componente horizontal, no eixo Y, lembra? Então, se era componente horizontal, vertical, no eixo Y. Como a gente está falando da vertical no eixo Y, então é TC seno do ângulo. Ali a gente trabalhou com o cosseno do ângulo, né? TC cosseno do ângulo aqui. Mas agora, como a gente está falando da massa, é na vertical, seno do ângulo. Se o cosseno do ângulo era 4/5, o seno do ângulo vai ser 3/5. 3/5. Exato. Veja que tu não precisou saber quem é o ângulo. Não importa. Se tu tens as componentes do triângulo, tu já encontra direto o seno e o cosseno. Só fazendo ali, né, as relações que a gente aprendeu no ensino médio. Então aqui eu já sei que é 3/4, né? E Isso. o carinha aqui, Sim, 125. E este carinha aqui, ó, viu como as coisas não são tão fáceis que nem quando a gente estava lendo, né? Tem que fazer o passo a passo e tal, senão dá cocôzão. Vamos ver aqui. 125 vezes 3 dividido por 4 mais 100. 5 vezes 3 dividido por 4 mais 100 dividido por 9,8, 19,77. 19,77, como é massa, quilogramas. Beleza? beleza. Beleza, velho. Então o negócio é o seguinte, meu caro. Vamos revisar. Ó, temos uma situação de equilíbrio bem interessante aqui. Primeiro ele nos pede o diagrama do corpo livre do corpo. Então a gente desenha o corpo e faz do corpo, como tu fez certo e eu fiz errado na hora. Peso para baixo, tração para cima, acabou. DSL do anel, que segura o equilíbrio do sistema. Aí sim, tu pega o anel e faz todas as forças que agem sobre ele. Tem uma para esquerda, uma para direita e uma para baixo. Depois ele pede para tu escrever as equações relativas ao equilíbrio do anel, ou seja, esse cara está parado, significa que as forças somadas são zero. Só que como a gente tem forças na diagonal, a gente sempre faz a decomposição. As forças só em x e depois só em y, beleza? Só em x eu noto que tem só em x é só as que tem componente horizontal, ou seja, as diagonais.
A vertical, unicamente vertical aqui, a peso não tem. Então vai ser para a direita menos para a esquerda, TDX menos TCX, igual a zero, perfeito? Uhum, sim. E para vertical a mesma coisa, só que tem P para baixo. Muito bem. E daí aqui ele pede o valor da massa. Então a gente foca onde tem massa, foca na equação que vai aparecer a massa, que aqui tem peso. A gente abre as coisas e repara que para conseguir resolver precisa de informações sobre TCY. O ângulo é fácil de tirar, porque é simplesmente semelhança de triângulo aqui. Supostamente é fácil. Então o problema está em encontrar quem é TC. Só que TC a gente pode encontrar por meio dessa relação aqui. Uma vez que tem TC aqui e tem uma força que o enunciado já nos disse a resposta. A TD está lá no enunciado, certo? Uhum, sim, Faz sim. todas as relações entre aquela equação, encontra TC, substitui e já era. Beleza, meu caro? Beleza. Então o negócio é isso, cara. Acho que foi topzera. Para a próxima aula, né, de amanhã, é amanhã, né? Não tem mal. Eu É, gostaria que quinta, tu quinta. tentasse refazer essa questão toda aqui, beleza? Tá bom. Tenta, tipo, Beleza. fazer o máximo que tu puder, assim, sem olhar, tá ligado? Só Tá lembrando do bom. que eu falei. Porque daí tu vai sentir aquela pressão, aquele nervosismo. Ninguém aprende só olhando, sabe por quê? Digamos que tu, quando tu é pequeno, tu vê teu pai indo na casa da tua avó, te levando na casa da tua avó, beleza. A primeira vez que tu vai sozinho, tu não se sente meio perdido? É, sim, Apesar de sim. tu saber, certo? Então, é isso, a gente só aprende de verdade quando a gente tenta. É que nem o Sócrates dizia: só sei que nada sei significa que eu só vou aprender quando eu perceber o que eu não sei. Então é na prática que eu percebo o que eu não sei, sacou? Então tu vai lá, tu vai tentar, tu vai perceber, pô, nessa parte eu tô meio mal. Vou chegar pro professor e vou dizer. Entendeu? E daí, pô, eu lembro de como era pra depois, mas esse detalhe eu não lembro. Daí tu pega e olha, ok? Mas só depois de tu, pô, perceber que tu não entendeu aquela parte, sacou? Uhum. Então tá bom, meu velho. Eu Entendeu, acho entendeu. que por hoje é isso. Foi show de bola. Logo que eu postar o vídeo aqui, vou preparar o vídeo e vou colocar lá no YouTube. Logo que eu postar, já tá certinho pra você, beleza? Fechou, fechou. Pô, Brigadão, viu? eu que agradeço. Foi show de bola demais a aula. As questões massa, tu Muito é bom, muito massa. É bom. isso aí. Eu vou ver Valeu, se eu cara. consigo pegar as provas mais recentes, umas listas de exercícios, daí